todos, sejam bem-vindos à nossa casa, ao nosso lar. Hoje nós vamos falar sobre água fluidificada. Mas para falar sobre água fluidificada, nós temos que entender algumas coisas primeiro, né? Dentro da doutrina, os espíritos trouxeram para Kardec que nós temos três visões básicas: o espírito, que não tem forma; o perispírito, que é uma interface entre o espírito e o corpo físico; e o corpo. Então, o espírito molda, idealiza o perispírito, e o perispírito forma o corpo físico. É importante essa relação. Emmanuel, no livro Roteiro, de Francisco Xavier, fala assim: o perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. O perispírito, ele acompanha o espírito, independente do corpo físico. A pessoa morre, o corpo se desmancha, mas o perispírito permanece com o espírito e vai acompanhando ele, porque ele é feito dos componentes do planeta em que ele está, certo? E o perispírito. E aí, quando ele evoluir e mudar de planeta, se for o caso, ele vai ter um perispírito formado de outras coisas, certo? Não daquela mesma matéria que ele tinha, mas que vai ser organizado pelo espírito do mesmo jeito que ele tinha organizado da outra vez, certo? É importante dizer que o perispírito não pensa. Quem pensa, nem o corpo físico pensa. Quem pensa é o espírito, certo? No livro A Gênese, de Kardec, está no capítulo 11, item 18, está escrito assim: o perispírito possui certas propriedades da matéria e se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde pode-se dizer que o espírito, por intermédio do perispírito, se enraiza de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Antigamente se pensava em corpo, perispírito e o espírito. Só que isso não é certo. Isso é uma visão bidimensional e nós não somos bidimensionais. Nós somos corpos que são moldados pelo perispírito, átomo a átomo, molécula a molécula. É um campo magnético que molda essa composição, formando os tecidos, formando os órgãos, e a gente vai morrendo as células e a gente vai permanecendo com a mesma quantidade de células, ou aumentando um pouco, diminuindo um pouco, dependendo do seu regime, da sua alimentação, dos seus exercícios, certo? A gente vai se mantendo praticamente o mesmo. Por quê? Porque quem está dizendo como é aquilo lá é o perispírito, e quem diz para o perispírito como é aquilo é o espírito. Então, pensa assim: você tem uma forminha de fazer pudim, certo? O espírito vai lá e derrama o pudim dentro, certo? Ele vai tomar o quê? A forma que a forminha deixou. Se for um peixinho, se for uma estrela, o que for, vai fazer do jeito que ele deixou, que ele pensou, que ele idealizou. Então, no livro A Evolução Anímica, de Gabriel Delany, ele fala assim: perispírito e evolução. O princípio espiritual evolui lentígrado das mais infinitas formas aos organismos mais complexos. Durante o longuíssimo período das idades geológicas,
as faculdades rudimentares do espírito desenvolveram-se sucessivamente, agindo sobre o perispírito, modificando-o e deixando nele, em cada etapa, os traços do progresso realizado. Então, o perispírito acompanha o espírito desde o princípio, desde a hora, desde lá de trás, e ele vem armazenando as experiências, vem trazendo junto com a gente o nosso cabedal de conhecimento, certo? Que é o que o espírito grava ali, tá? E aí vai formando esse corpo complexo e incrível que nós temos. Esse livro, A Evolução Anímica, do Gabriel Delany, ele não é espírita, ele é um cientista, certo? E aqui no livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, ele já é um pesquisador espírita. Ele fala assim: trata-se, aliás, sensação de integridade, de um fenômeno bem conhecido de médicos e fisiologistas. Amputados de um braço ou de uma perna, experimentam a sensação nítida de que ainda possuem a parte do membro que lhes falta e com a impressão de que podem movê-lo. O perispírito molda aquele organismo e às vezes, por um acidente, por um acaso, a pessoa perde o membro, mas a forma perispiritual de repente ainda está lá. E ele sente dor, que eles chamam de dor fantasma. Ele sente comichão, ele sente calor, certo? Por quê? Sente frio, porque como se estivesse ali aquele órgão físico, tá? Isso aí é importante, por quê? Porque numa outra parte desse mesmo livro do perispírito, o Zalmino Zimmermann fala assim: ao serem transplantadas para outro órgão doente do mesmo organismo, passa a subordinar-se ao centro de força que rege esse órgão afetado, transformando-se em tecido deste, como por exemplo ocorre no autotransplante, em que se retiram células tronco da medula, injetando-as no coração infartado, produzindo melhora clínica. O que ele quer dizer? Que você tem certos centros de força que estão ligados com certas atividades, com certas formas de energia, e que esses centros de força, você retirando uma célula da medula e transportando para um órgão que está subordinado a esse centro de força, ela vai se reorganizar no modo como aquele centro de força orientar, porque quem está controlando aquele centro de força é o perispírito. O centro de força, ele fica no corpo físico, o chakra fica no perispírito. O chakra é uma palavra de sânscrito que os indianos usavam para dizer roda ou círculo, tá? E são pontos de energia. Num outro livro chamado Decodificando o Corpo Bioenergético, Peter Fraser e Harry Massey escrevem: existem no mínimo 12 campos de energia integradora, 12 campos de energia integradora, que formam uma rede abrangente de comunicação no corpo bioenergético. Essa rede direciona as informações para o lugar certo do corpo físico, no momento certo, para que o corpo funcione corretamente. Você já imaginaram que computador maravilhoso nós somos? Está tudo lá, certo? Mas de vez em quando as coisas descontrolam, desequilibram, né? E aí a gente tem que entender um outro conceito, um conceito de aura e do perispírito, né? Então, está aqui, todo ser humano representa um gerador de energia. Todos nós geramos energia, temos um campo magnético, certo? Nós somos moldados por esse campo magnético, que produz um campo energético que reage em sintonia
com a vibração das emoções e do estado mental do espírito, através do perispírito. Então vocês estão vendo aqui uma representação de uma pessoa de frente, né? E aqui tem vários tipos, né? Azul claro, ó, tá vendo? Tem cor de ouro, pessoa bem equilibrada, pessoa maravilhosa. Essa daqui é multicolorida. Então, e aí você consegue ter até 7 cores nisso daí, tá? E a aura é uma representação do que é o nome genérico dado a essas irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. O perispírito irradia o duplo etéreo. O duplo etéreo irradia. O corpo físico também irradia. Tudo isso gera energia, certo? E o que acontece? Esse conjunto de irradiações é que recebe o nome de aura. O espírito André Luiz, em algumas de suas obras, denomina a aura de halo vital, porque é uma coisa orgânica, é uma energia que transborda da parte semimaterial, que é o perispírito, e do corpo físico, que é material, certo? E é uma coisa que, uma essência que sai dessa reação energética, certo? Os estudiosos antigamente e os atuais falam em 12 pontos de energia. Os esotéricos, os grandes espíritos de antigamente que trouxeram conhecimento para a humanidade, falam em 7 chakras, certo? Principais, que seriam os pontos de energia, de entrada e de saída de energia. Acontece que esses chakras, eles trabalham em pares, eles não são só na frente, eles são em pares. Então você tem a parte de baixo, o básico, você tem o coronário aqui em cima. Aqui embaixo ele está ligando com a parte de emoções, com a parte de sexualidade, de energia, e aqui em cima ele está ligando com a parte mental. Então esses chakras aqui que estão na cabeça, eles estão ligados aos chakras mentais. Esses da frente do corpo, certo? Que são o genésico, o gástrico, o esplênico, o cardíaco, o laríngeo, eles são chakras que estão ligados aos sentimentos. Então, quando você toma um passe pela frente, está harmonizando os seus sentimentos. Quando o passista corre a mão por trás, ele está lidando com os chakras da vontade, para você recuperar a sua energia, a sua força de vontade. Então, os chakras maiores e a área do corpo que alimentam. Então, nós temos um chakra, a glândula endócrina que ele está lidando, e a área do corpo governada por essa glândula. O coronário controla a pineal, que é o cérebro superior e o olho direito. O frontal, que fica aqui, ele controla a hipófise, certo? Que é uma glândula que fica no meio do cérebro. E é o cérebro inferior, o olho esquerdo, os ouvidos, o nariz e o sistema nervoso. O laríngeo, que fica aqui, ele está em cima da tireoide, e controla o aparelho brônquico e vocal, pulmões e trato gastrointestinal. O cardíaco, ele controla o timo. O timo é um órgão que a gente poucas vezes fala, fica aqui bem na frente, certo?
E ele controla o quê? O coração, o sangue, o nervo vago, né? E o sistema nervoso. Quando você sente aquela angústia, aquela depressão, então, dá aquele aperto aqui, não dá? Mais pra cá. O gástrico fica aqui um pouquinho acima do umbigo. Ele controla o pâncreas, que é o estômago, o fígado, a vesícula biliar e o sistema nervoso. O sacro, né, que fica aqui atrás, ou o genésico aqui na frente, ele controla as gônadas, ovários e testículos, né, e é o sistema reprodutor. A saúde do sistema reprodutor, o equilíbrio dessas energias. E o básico, que fica no final da coluna, no cóccix, ele controla as glândulas suprarrenais, que são importantíssimas para quê? Para o controle do cálcio no nosso organismo. E ele controla a coluna vertebral e rins. Quando a gente tem um desequilíbrio aqui, pedra no rim, ossos fracos, osteoporose. Então, eu quero só dizer para vocês o seguinte: o centro de força, ele reage no perispírito e passa isso para o centro de o passe, a fluidificação, ele reage no perispírito, a homeopatia reage no perispírito, isso vai para o corpo físico e vai para o espírito. Ao mesmo tempo, simultaneamente, ao doarmos no passe, energizamos os chakras que se encontram no perispírito. Essa energia segue simultaneamente para o espírito e seus correspondentes, os centros de força, no corpo físico do assistido. Então, vocês já imaginaram como é importante a gente estar receptivo e sabendo o porquê que a gente está fazendo as coisas? Como é importante saber isso? Por que estão fazendo aquela movimentação? Você tem que se... que legal, estão harmonizando os meus sentimentos e a minha força de vontade. Mas, e a água? Por que tem que ver a água fluidificada com isso tudo? Né? Então, primeiro a gente tem que fazer essa pergunta, né? Quanto temos de água no nosso corpo? A água, é verdade que temos 75% de água no nosso corpo? Aí o percentual de água no nosso corpo varia com a idade. É mais ou menos assim, entre 0 e 2 anos de idade é de cerca de 75%. Entre 10 e 15 diminui para aproximadamente 65%. E assim vai até que o organismo das pessoas idosas com mais de 60 anos seja mais ou menos 50% de água. 50% de água é bastante ainda, né? E como todos sabemos, a água é um líquido e como tal é um fluido, não é? Então, vamos entender uma coisa. Tem um pesquisador japonês chamado Masaru Emoto, que ele tinha a teoria de que as moléculas da água se modificavam a partir de estímulos externos, absorvendo e reagindo às vibrações do ambiente. Então, o que ele fez? Ele pegou, colocava uma quantidade de água lá e pedia para uma pessoa ficar isolada, só vibrando com paixão. E o cristal de água formava deste jeito. Isso aqui, foi apresentado no Japão na década de 80 e passava no metrô deles, que era um conhecimento que todo mundo precisava saber. Quando você diz obrigado, esta é a forma que fica a água. Quando você transmite a vibração da gratidão, certo? Do reconhecimento, dessa forma. Quando você vibra sabedoria, quer que a pessoa ganhe a sabedoria, que a pessoa receba a sabedoria, desta forma. Quando você escuta heavy metal, olha aqui a água, totalmente desestruturada.
Quando você diz assim, eu vou matar você, olha o formato que fica. Aquela mensagem de raiva, aquela emissão que você faz. Quando você fala, seu idiota, também, olha como afeta. E aqui é a água antes e depois de uma vibração budista. Mas pode ser uma vibração de qualquer um, uma vibração de amor, de equilíbrio. Ela sai disto para isto. Olha aqui que coisa maravilhosa. E aqui embaixo, né, é assim, ouvindo Sinfonia de Mozart, Imagine do John Lennon, Love, né, dos Beatles, Peace, né, Obrigado, e aqui Eu Vou Matar Você. E aqui são antes e depois também de você fazer as vibrações, tá? Então vamos entender o que são fluidos, porque a gente fala em água fluidificada. A água é um líquido, já é um fluido, mas a gente fala de fluidificação, uma fluidificação na ótica espírita. O conceito de fluidos é um pouco diferente do entendimento da física comum. Por quê? Porque os fluidos, dentro da perspectiva espírita, referem-se a formas sutis de energia. Forma sutil de energia, eu lembro disso daqui, lembra aquela palavra aura? Né? Não era uma forma sutil de energia? Que permeia o universo e que tem influência sobre a saúde física e mental, além de desempenharem papel fundamental em fenômenos espirituais e mediúnicos. Os fluidos são descritos como invisíveis e intangíveis, mas sua presença e efeitos são percebidos através das suas influências nas pessoas e no ambiente. Está acabando. O que é a água fluidificada, afinal? A água fluidificada é a água normal, acrescida de fluidos curadores. No Espiritismo, entende-se por água fluidificada aquela em que os fluidos medicamentosos são adicionados à água. É a água magnetizada por fluidos, por energias sutis, por doações de energia, por doações de amor. Lembra da água lá? A gente vibra a favor e ela cristaliza de uma maneira completamente diferente. A gente vibra a paz, ela cristaliza, vibra a saúde, ela cristaliza de uma maneira completamente diferente. E quem faz a fluidificação da água? Em geral, são os espíritos desencarnados que durante as sessões de fluidoterapia, as nossas palestras, fluidificam a água, mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados. Assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos energias, né, para o recipiente em que se encontra a água. Por que falo do espírito desencarnado? Porque quando você põe a sua garrafinha ali, quando você pega aquele copinho no final da sessão, para cada um que está ali, que está pegando, eles estão adicionando a energia necessária para virar o remédio que você precisa, para transformar aquilo numa coisa que vai mudar o seu perispírito. Isso vai reagir no espírito e vai reagir no seu corpo físico, vai trazer saúde e vai trazer bem-estar espiritual e emocional. Como é feita a fluidificação da água? A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como a base pura, na qual a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos físicos, por isso, a confiança, a fé do paciente e a sintonia com vibrações contidas na água são partes essenciais para que o tratamento alcance o efeito desejado. Tem gente que fala assim, eu fui lá na homeopata, ele passou umas bolinhas, umas gotinhas, eu tomei, não melhorou nada.
Eu fiz o tratamento inteiro, mandou tomar aquele monte de bolinha, eu tomei e não melhorei. Ainda bem que eu não acredito naquele negócio, eu perdi meu dinheiro, fui lá à toa. Mas se você não estava pronto para receber, é a mesma coisa que você pegar com uma capa e alguém ficar jogando água em você. Você não vai se molhar, você não vai receber nada. Certo? Porque você não estava pronto para receber. Agora, se você vem aqui buscando melhoria de saúde, melhoria do seu emocional, melhoria do seu espiritual, e você toma água fluidificada, a água que fica ali na saída, você vai receber, porque você já se dispôs aquilo ser uma coisa boa. Você vai lá e vai pegar água, não só porque você está com sede, mas porque você acha que aquilo é importante. Porque senão no outro passo você fala, não, hoje eu não estou com sede, você ir embora, mas não, você vai lá e toma. Porque você entendeu que aquilo é importante. Você está pronto para receber aquela energia, aquele remédio que é destinado para você. E para a hora que você pega o copo, o tempo deles é diferente do nosso. E aí eles magnetizam aquilo com a energia que é necessária. E aí você recebe aos pouquinhos, com uma dose homeopática, a energia que você precisa para melhorar. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conservá-los-á e os transmitirá ao organismo doente. Quando ingerida, a água frutificada expande os átomos físicos, ocasionando a entrada de átomos espirituais ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura. Cada dia o pessoal avança e descobre uma coisa diferente, um campo magnético diferente, uma energia diferente, e vai se aprofundando nisso aí e chega num ponto que eles começaram a definir as novas ciências, né, como noética, né, que você vai olhando para aquilo e fala assim, aquilo que eu sabia até agora não me explica isso daqui, eu tenho que criar um novo sistema, um novo método para poder explicar essas coisas. Então, como a água frutificada age no nosso corpo? Considerando o que foi mostrado, existem 3 corpos básicos, né? O físico, certo? O perispiritual, o espiritual e nosso perispírito tem ainda portas de emissão e recepção de energias denominados chakras, sendo os principais designados como básico, que nós projetamos a cor vermelha para energizar ele, esplênico, que é uma cor laranja para ele se equilibrar, o gástrico, que é uma cor verde folha, o cardíaco, que é um rosa dourado, o laríngeo, que é um azul prateado, o frontal, também conhecido como terceiro olho, né, que é um amarelo dourado, e o coronário, que é uma luz branca, certo? Vocês lembram que na aura tinha um pedaço em cima que formava assim um cone? Eu mostro para vocês. Aqui, ó, nesse ponto, ó, olha o cone aqui, ó, tá vendo? É um cone de luz branca, tá? Que nos liga com o mais alto. Então a nossa vibração nesse ponto vai transmitindo para a gente as energias. Cada chakra tem um centro de força ligado na convergência dos nervos, também denominados de gânglios nervosos. A gente falou dos chakras principais, aqueles ali, mas tem um monte. A acupuntura vai nesses pontos, o Doin vai nesses pontos, certo? Para fazer o quê? Fazer a ativação dessas energias no corpo físico, que vai refletir no chakra, que vai refletir no espírito. Por isso melhora, por isso se sente bem, se sente mais reconfortado, né? Mais energizado. E a água fluidificada age sobre
sobre eles através da ingestão dessas energias magnéticas que permeiam sua estrutura, transmitindo-as para os chakras que se encontram no corpo perispiritual, trazendo mudanças nos campos energéticos desses e provendo o bem-estar físico e espiritual. Então, a água é a melhor coisa que a gente tem, bem energizado, vibrando. Você pode fazer em casa. Você lembra que o pessoal da Universal às vezes falava assim, tinha aquele programa Fala que eu te escuto, né? E o cara punha assim, agora chegou a hora da água fluidificada, e mandava você colocar um copo na frente da televisão. Não precisava pôr o copo na frente da televisão, põe um copo onde fosse, você põe as mãos em cima e vibrava, pedindo ajuda, pedindo que ali fosse colocado o remédio que você precisava, as energias que você precisava, e você tomava água. Isso é uma água fluidificada, porque a hora que você pede ajuda, que você pede a Deus, aos bons espíritos, que te ajudem, que te façam portador daquilo que é necessário para você se equilibrar, eles colocam uma parte, e se você não tiver o suficiente, eles pegam de pessoas que estão em volta, no seu bairro, na sua cidade, e vão lá e trazem o que é necessário para que você se equilibre, para que você melhore. Então, espero na próxima semana ter muito mais garrafinhas ali em cima da nossa mesinha e debaixo do nosso bebedouro. Tá bom? Muito obrigado a todos.